Eu tenho ouvido esses dias uma frase bastante assim comum, mas que me inquietou. Todo mundo é filho de Deus. E é um assunto bastante sério para a gente entrar sem ferir. Mas é preciso. Porque no engano não tem salvação. Só na verdade. Então, estudamos essa palavra e estou aqui para estar trazendo. É muito comum se ouvir a expressão Filho de Deus em referência a cristãos. Em muitos ambientes evangélicos, a ideia da filiação divina é descrita como uma posição de mérito, como se o ser filho de Deus fosse algo a ser conquistado pelo empenho religioso. Pior, alguns acreditam que por serem filhos de Deus, eles são merecedores de bênção sem medida. Ser filho de Deus para muitos significa algum tipo de prestígio espiritual, que deveria ser manifesto de algum modo na superioridade social. Mas, como nós somos cristãos e como nós temos o nosso manual, a Bíblia, e é por ela que nós vamos basear esse assunto. E a primeira coisa a ser conversada é: somos nascidos de Deus. Devemos observar que um dos pontos mais importantes do Evangelho de João a respeito da paternidade de Deus sobre os cristãos é que ele a apresenta como uma iniciativa da parte de Deus, sendo isso verificado por meio da expressão nascidos de Deus. Eu não nasço de mim mesma. Eu quero nascer. Pô, nasci. Isso não existe. Nascido de Deus. Então isso está dizendo que quem fez a obra foi Deus. Por isso que não temos mérito nenhum, porque veio dele. O nascimento é a realização de um ato de vontade daquele. O nascimento não é a realização de um ato de vontade daquele que nasce, mas daquele que o gerou. Esse, sem dúvida, é um conceito bem apresentado por João. Nós vamos trabalhar bastante o Evangelho de João e a primeira carta de João. Basicamente seriam esses. E para começar, João 1,13. Quando a gente fala do verbo, diz assim, vamos ler junto, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu, Devanir, nasci de Valdemar e a Luz no meu primeiro nascimento, no nascimento na carne. Mas no espírito, eu sou nascida de Deus, e é no Espírito. Meu primeiro nascimento carnal e meu segundo nascimento é espiritual. João 3,3 fala sobre isso. Jesus conversando com Nicodemos, e é isso que nós vamos ver. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso é importante esse assunto. Porque se não tiver um novo nascimento, não vai entrar no reino de Deus. E aí perdeu toda a nossa vida, todo o tempo, tudo que foi feito, perdeu tudo. Então é preciso falar do assunto. 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 3,8. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Observamos aqui o verbo passivo.
Deus. Eu não fiz nada para isto. Mas falando sobre esse verbo passivo, vamos ver um pouco Gálatas 4. Gálatas 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que eu fiz? Nada. Quem fez? Deus e o Filho. Romanos 9:8. Essa me fez pensar um pouquinho mais até. Romanos 9:8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Gente, filhos da promessa, promessa feita a Abraão há 4.000 anos atrás. Qual foi a minha participação nisso? Nenhuma. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem fez? Deus. No Filho, na cruz ali, Jesus conquistou tudo isso, no seu Filho unigênito. Romanos 8,14. Vocês podem ler para mim, por favor? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. De novo, não tenho participação. O que vemos é que esse nascimento veio de Deus e que somos nascidos dele. O que sugere que sua vontade estava ativa muito antes que pudéssemos crer. E só podemos desfrutar dessa filiação a partir do momento em que nossa vontade tornou-se compatível com a sua vontade. E qual é a vontade do Pai? João 6,40. João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do meu Pai é que a gente vá para Cristo e creia nele. Então, o que nós temos que fazer é crer. Para João, na primeira carta de João, capítulo 5, verso 1, agora é a carta de João. Ali na parte A. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, o que nós temos que fazer é crer. O que sugere que o ato de crer é um resultado da ação de Deus na vida do indivíduo que deposita sua fé em Cristo. Ou seja, aquele que creu em Jesus como Cristo sofreu a ação de ser nascido da parte de Deus, e não por sua própria vontade ou seus supostos méritos. A salvação é trabalhada por Deus no indivíduo por meio do seu Santo Espírito. Jesus, falando sobre a missão do Espírito Santo Consolador, em João 16:8.
O próprio Jesus vai falar sobre isto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é tão sério que quando nós vemos uma pessoa se justificando, não vendo o pecado nele, é um indício que a coisa não está boa. Porque o que foi nascido de novo, o que veio do Espírito, que tem o Espírito, a primeira coisa que ele tem é vergonha pelo pecado dele. É a primeira coisa, é se sentir um lixo. Se sentir não, é um lixo, né? Sem a graça de Deus nós somos um lixo, nada. E a primeira coisa que você percebe na conversão é a pessoa reconhecendo a sua pecaminosidade. Outro detalhe que é interessante na expressão nascido de Deus, em 1 João 5:1, acho que nós já até lemos, né? Mas pode para mim de novo, Agatha, por favor. Bom, a gente já leu, então vamos deixar. Sugere que esta ação está completa no passado, ainda que seus efeitos sejam ainda sentidos nos dias de hoje. Isso está em acordo com o conceito de salvação exposto por Jesus no Evangelho de João 6,37. João 6,37. Aqui nós vamos ver o Pai agindo novamente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Verso 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Tudo o Pai fazer. Nós temos que crer. Crer no certo, né? Porque também crer no errado não pode. Então nós temos que crer que o Pai fez tudo no Filho. E nós estamos aqui só absorvendo isto. Mas também tem, com tudo isso, um pouco de responsabilidade. Por outro lado, para João, aquele que é verdadeiramente nascido de Deus, não vive na prática do pecado. E agora, pode ficar escorregando aqui ou ali toda hora? Pode achar que pecado é coisa pouca? Não. Mas nós vamos estar falhando em alguns momentos? Muitos momentos nós vamos estar falhando. Só que uma coisa é pecar, se arrepender. Outra coisa é viver na prática do pecado. E essa viver na prática do pecado, eu fui ver essa definição, é a pessoa praticar o pecado e não se incomodar, achar que é normal. Essa é a diferença de nós pecarmos e nós vivermos no pecado e não se incomodar com ele. São duas coisas muito diferentes. Se de fato sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, diz em 1 João 5,18. E de fato, essa é uma impossibilidade para ele. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Por essa razão, dedica-se a viver pela prática da justiça. 1 João 2,29. Não é que nós não pecamos, nós não vivemos na prática do pecado. E quando nós temos essa consciência de que quem é Deus, o que Ele faz e o sacrifício de Cristo, nós decidimos. Eu não vou dizer que nós decidimos, que a gente não decide nada, é tudo Deus que faz, mas nós buscamos viver uma vida diferente. 1 João 2,29. Se sabeis que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, uma das características do novo nascimento é a justiça. Esse nascimento da parte de Deus é o que pode garantir que o amor, que é uma expressão da essência de Deus, seja uma expressão real nos relacionamentos entre seus filhos. É outra característica do novo nascimento. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Para se demonstrar o amor segundo Deus, devemos desfrutar desse amor como filhos dele, e então sermos habilitados a amar com o amor que Cristo nos amou. Primeiro, nós sentimos o amor do Pai, e só então nós vamos poder amar o próximo. Por isso é tão importante nós sabermos do amor do Pai por nós, porque a partir daí é que nós vamos começar a ter uma nova vida, uma nova postura, pelo menos, né? Uma vez que somos nascidos de Deus, passamos a ter direito de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12. É bem no comecinho de novo, quando fala que o Verbo se encarnou, que o Verbo veio. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse direito é adquirido pela fé em Jesus Cristo e resultado do amor ativo e o amor primeiro de Deus. 1 João 3:1a. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo Até a parte A. Tudo bem? Amém. Que coisa linda ser filho de Deus. Ai, que gostoso. Amém. Mas tem um porémzinho, que é um periguinho. Estamos demonstrando a filiação de Deus, mas existem pessoas cuja filiação se dá com o diabo. Acho que essa é a outra parte que as pessoas não conhecem. 1 João 3:10. Nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. E agora? Quem quer ser filho do diabo? Ninguém quer ser, mas aí começa a situação que quem vive na prática da injustiça tem um pai diferente do nosso, porque o nosso é justo. Não estamos julgando ninguém, mas também precisamos saber que isso existe. João 8:44, o Evangelho de João. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida
vida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, concluímos que aqueles que são filhos do diabo são vistos por praticarem o que é pertinente ao diabo. Aquele que é filho de Deus busca a característica daquele que é seu pai, o que em grande parte faz parte da admoestação de João em sua primeira epístola. João agora vai fazer assim, pelo menos, peguei uns 3, 4 textos, ele fazendo parâmetros para isso. Deus é teu pai? Então, tenha atitudes. 1 João 5. A parte B. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E quem não pratica a verdade é filho do diabo. 1 João 2:3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, dele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2:9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha os parâmetros. Ou é aqui, ou é aqui. Ou é aqui, ou é aqui. 2:15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 3:7. Aquele que pratica o pecado, e aí eu coloco novamente, é a prática como estilo normal de vida. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Será que peguei muito pesado aqui, gente? Porque não foi eu, foi a palavra. São coisas muito sérias para estar refletindo em casa, né? Depois o texto vai para ser escrito, para ficar mais fácil de ter entendimento. Sim ou não, não. O meio termo não dá. A gente às vezes a gente até às vezes vacila um pouquinho, ou às vezes não leva isso tão a sério, mas é sério, é muito sério isso. Jesus fazia a vontade do Pai. João 6,38. Porque eu sinto o céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a grande pergunta é, qual é a vontade do Pai? João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o Pai, tudo
Ele está fazendo, Ele tem um objetivo para isso. É que venha até o Filho e creia. E por isso vamos ter a vida eterna. Deus é Pai daqueles que realizam sua vontade e demonstram em sua vida uma busca por compatibilidade com o caráter dele. Ser compatível com Deus e não compatível com o diabo. Eu não vou falar encardido, inimigo. Não, vamos falar o nome dele mesmo. Tomar cuidado para nós não sermos compatíveis com o diabo. Porque o nosso referência é Jesus. E Jesus fazia a vontade do Pai. O resultado de ter sido nascido de Deus e considerado como filho dele é que nós somos considerados como que propriedade de Deus, ou seja, que nós pertencemos pessoalmente a esse Deus que nos demonstra seu amor em Cristo Jesus. Além disso, aqueles que pertencem a Deus têm uma outra coisa que eu esqueci: audição inclinada aos ensinos do apóstolo, e pode receber aquilo que eles dizem. Quem é o novo, está no novo nascido, quem é novo nascido, que foi Deus que fez, ele ouve a voz do Senhor, ele dá ouvidos tanto à voz do Senhor como até a sua liderança, se estiver dentro da palavra, é claro. 1 João 4:6. Nós estamos lembrando aqui que essa epístola é escrita pelo apóstolo João. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então ele coloca aqui, quem conhece a Deus, ouve-nos, ouve o apóstolo, dá ouvido à pregação. Deve acreditar isto, a vitória concedida por Deus em função da filiação e por pertencermos a Deus. E como resultado disso, estamos em uma situação oposta à situação desse mundo que está morto no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a grande razão pela qual não somos amados por esse mundo. E cada dia menos, né? Há uma situação, gente, muito conflitante. Fazermos a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo? É uma situação bastante de conflito para mãe, patrão, e sei lá quantas funções, né? Os homens, né? Com suas esposas com marido, com sogro, sogra, irmão, primo, vizinho, sei lá o quê. Enquanto nós estivermos com eles de boa, no mundinho deles, na circunstância deles, tudo vai bem. A hora que você abre a boca para falar de Cristo, todo mundo te rejeita. Ou é só comigo que isso acontece? Já acontecia com eles, tá? Há 2000 anos atrás. Então vamos lá. 1 João 5,19. Não, desculpa. 1 João 15. Não, desculpa. Evangelho de João 15,19. É que é tão, né? João 15,19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário,
E agora tá, você faz a vontade do Pai ou faz a vontade do mundo? E Jesus, nosso amado, que tudo sabe, Jesus, o homem que conhece tudo, naquela semana que ele ia ser entregue, tem oração sacerdotal, e ele faz uma oração. Pai, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Jesus, que foi filho, que fazia a vontade do Pai, que foi obediente até a morte de cruz. Vemos este Jesus rogando por nós. Eu até coloquei entre parênteses, por mim. Dois 2000 anos atrás, ele já estava orando por mim. João 16:20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Aqui Jesus já estava rogando por nós, 2000 anos atrás. O que eu fiz para merecer? Qual é o meu mérito? Este somos nós, que fomos atraídos, substituídos, incluídos na cruz de Cristo. Gálatas 2:19-20. Esse vocês vão olhar porque eu acho que eu não coloquei aí, né? Gálatas 2:19-20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E eu faço aqui agora uma colocação que é minha. E se vocês puderem dizer um amém, ou obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, onde pagou minha conta. Fui justificada e sou filha de Deus. E qual é a minha postura? Olhando a pátria celestial e aguardando a volta de Jesus. Amém? Amém.